Olá a todos, meu nome é Daniel Pacheco, sou advogado especialista em direito de família e você está aqui no nosso canal Direito de Alta Complexidade. Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto extremamente atual e muito importante nos dias de hoje: o uso de criptomoedas e criptoativos em geral para fraudar a partilha de bens. Fiquem comigo até o final desse vídeo se você é advogado, se você é pessoa física, cidadão qualquer, curioso do tema, porque nós vamos abordar um assunto aqui que pouquíssimos profissionais estão aptos a falar e você não vai, inclusive, encontrar conteúdos como estes aqui no YouTube. Fique comigo até o final desse vídeo, tenho certeza que você vai aprender coisas novas aqui hoje. Meus amigos, cada vez mais em uso, cada vez mais comum que cidadãos, inclusive pessoas leigas, tenham acesso às moedas virtuais, as ditas criptomoedas. Isso aqui não vai ser um vídeo explicativo do que é de fato uma criptomoeda, como ela funciona, tá? É bom que vocês saibam disso. Mas o fato é que existe uma crescente banalização no uso dessas criptomoedas e criptoativos, muito pela facilidade na aquisição desses ativos propriamente dito. Hoje, para você ter acesso a uma moeda virtual, basta você criar uma conta em uma corretora com o seu e-mail, o seu CPF e está feito. Você transfere dinheiro via Pix para essa corretora e de lá mesmo seu dinheiro em real é convertido para dólar, enfim, e você converte esses dólares em criptomoeda ou criptoativo da sua preferência. A mais famosa criptomoeda que nós conhecemos, aí mundialmente conhecida, aliás, a que deu start nesse tipo de ativo, é o Bitcoin. Mas também com essa facilidade toda e esse crescimento na utilização e compra desses ativos, nós inauguramos uma nova fase no direito contemporâneo e especialmente aqui no nosso universo do direito das famílias, que é a utilização desse subterfúgio, digamos assim, desses criptoativos para ocultar patrimônio ou para esvaziar o patrimônio da pessoa física comum, do patrimônio comum das pessoas físicas, daqueles casais, e escondê-lo, dificultando o acesso do cônjuge na hora do divórcio, na hora da partilha. Bom, mas meus amigos, por que é hoje em dia uma das formas mais utilizadas de fraude à partilha o uso da criptomoeda? Muito mais, inclusive, do que a utilização de laranjas, muito mais, inclusive, do que contratos simulados de compra e venda ou de mútuo entre pessoas, inclusive, da própria família, tá? Inclusive, se você não pegou a referência de algum desses termos, vasculhe aqui o nosso canal, a gente tem vídeos aqui falando sobre isso, tá? Esse vídeo aqui de hoje ele é um pouquinho mais avançado, inclusive para vocês, colegas advogados que trabalham nessa área. Mas a criptomoeda, justamente por essa facilidade na aquisição, e não depende de nenhum terceiro para que isso ocorra. O próprio cônjuge fraudador, ele vai lá e adquire através de uma corretora. Claro que nós temos que tomar um cuidado e nós, como advogados, estamos sempre trabalhando para tentar encontrar um caminho que estejamos sempre um passo à frente do fraudador. E é isso aqui hoje o objetivo do nosso vídeo, tentar demonstrar para vocês maneiras de evitar ou amenizar o uso da criptomoeda como maneira de fraudar a partilha e desfazer essa fraude. Mas vejam só, um dos grandes desafios ainda para quem utiliza-se desse subterfúgio para fraudar credores, fraudar partilha, é justamente uma falta de regulamentação específica do Estado para que nós tenhamos, talvez, o rastreio desses criptoativos. E calma lá, não quer dizer que nós já não tenhamos alguma legislação específica tratando do tema. Muito ao contrário, o Brasil já criou, inclusive em 2022, um marco regulador dos criptoativos. É uma lei pequena, inclusive, uma lei que ainda necessita de muito aprimoramento, de muito estudo, mas já foi dado um pontapé inicial aí nesse intuito, tá? Mais recentemente, pessoal, inclusive agora para meus colegas advogados, nós tivemos
agora finalzinho de 2024, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, criando uma ferramenta. E essa ferramenta é chamada de CryptoJude. O que faz essa ferramenta nova do CNJ? Que ela basicamente tem a mesma função do Sysbajude, que é a ferramenta que os juízes terão acesso para o rastreio, entre aspas, e, em tese, bloqueio dessas criptomoedas em nome do cônjuge, em nome do credor. Mas aí está o grande problema, justamente, e essa é a crítica, talvez, de quem atua nessa área, que é justamente a falta de possibilidade de efetivar bloqueio das criptomoedas. E aqui, meus amigos, entra o crescente número de uso de criptomoedas para fraudar a partida, justamente por conta do fraudador ter uma certa segurança de que seus ativos não vão ser objeto de bloqueio. Então vocês têm que tomar um cuidado com isso. Essa ferramenta nova, chamada CryptoJude, ela nada mais é do que uma grande plataforma onde as principais corretoras e operadoras de criptomoedas, elas farão um cadastro junto ao Conselho Nacional de Justiça, e aí a troca de informações será muito mais rápida e esse acesso do judiciário será direto. Ou seja, ao invés da gente, como advogado, ter que pedir que o juiz expeça ofício às principais corretoras de criptomoedas e criptoativos em geral, para que seja notificado a existência de contas em nome do CPF tal, quando há essa desconfiança de um dos cônjuges ocultando o patrimônio em criptoativos, o próprio juiz vai poder dar esse comando, evidentemente embasado nos pedidos feitos dentro do processo. E através do CryptoJude, cujo as informações as corretoras já vão ter lançado na plataforma, o próprio juiz, através de um comando, assim como é hoje com o Sysbajude, vai conseguir ter acesso a essas informações. Agora, meus amigos, o que não vai acontecer é justamente a penhora desses valores, é o bloqueio desses valores. Isso não acontece e não acontecerá, justamente por conta do sistema de proteção que envolve as criptomoedas. Então, até o momento que eu vos falo, é impossível que uma carteira de criptoativos seja bloqueada, porque ela só pode ser violada, o acesso dela, com quem tem as palavras-chave dessa carteira. Então, meu amigo, sob pena de tortura, o cidadão, não vai entregar essa senha com as palavras-chave para que essa carteira dele, carteira virtual dele, seja aberta e essas moedas, digamos assim, extraídas de lá. Então, ao fim e ao cabo, infelizmente, se o fraudador esvaziar seu patrimônio físico e transformá-lo em patrimônio virtual através de criptomoedas, infelizmente haverá pouca solução para isso, tá? Esse é um caminho que nós temos que entender como advogados, como cidadãos, como pessoas normal, no intuito de combater essa prática. Meu vídeo não é para ensinar ninguém a fraudar, mas é para combater essa prática. Agora, qual é a minha sugestão e como eu venho atuando em processos dessa magnitude? Bom, meus amigos, a gente tem alguns desafios nesse cenário, mas nós temos que levar em conta o seguinte, salvo as hipóteses em que o fraudador, aqui já falando da pessoa que realmente deu golpe aqui no cônjuge, tá? No credor, e está com bastante patrimônio alocado em criptomoedas, a gente sabe disso, tá? Sabe disso. É um devedor contumaz, e talvez a gente até tenha conseguido acesso às corretoras e saiba que ele tem criptoativos lá, porém, sabemos, inclusive, da dificuldade de ter acesso a essas criptomoedas, tá? Então, qual vai ser o caminho que nós, advogados, vamos conseguir para ressarcir o nosso cliente ou nos ressarcir dessa dívida? Levantando outro patrimônio ou outros bens que esse devedor possa ter ainda em seu nome, tá? Ah, Daniel, mas qual é a chance desse cara ter outros bens no seu nome? Grandes, tá? Grandes. Eu vou falar de um caso meu aqui, não posso dar muitos detalhes, mas eu atuo em um caso onde a esposa
no momento da separação de fato, tinha cerca de 80 milhões de reais em criptomoedas. Tá? O marido pleiteia agora a partilha desses ativos. Só que não é só esses ativos que ela tem lá em seu nome, basicamente. Aliás, no nome de terceiro, tá? Porque está no nome de uma terceira pessoa. Nesse ínterim, ela adquiriu uma mansão. Jogou em nome de terceiro, evidentemente. Mas, já que se nós não conseguimos bloquear as criptomoedas, vamos trabalhar até agora como nós sempre trabalhamos, tentando o bloqueio dos bens imóveis, ou dos bens móveis aqui, terrenos, digamos assim, palpáveis, de forma concreta, certo? E por aí vai. Então, já que a sanção para quem comete esse tipo de fraude ainda é praticamente irrisória no nosso ordenamento jurídico, vamos trabalhar com as ferramentas que ainda temos. Agora, meus amigos, falei para vocês do marco regulatório das criptomoedas e eu quero inclusive compartilhar com vocês na tela. Estou compartilhando aqui com vocês na tela justamente a lei que eu vos falei, tá? A Lei 14.478 de 2022, que dispõe sobre diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação de prestadoras de serviços de ativos virtuais. É muito mais um marco regulatório das próprias corretoras e das próprias plataformas que trabalham com isso, tá? Mas vejam só que importante o artigo 10º dessa lei, que implementou ou criou o artigo 171A no Código Penal, meus amigos. E o 171 nós conhecemos bem o que é o artigo 171, né? Deixa eu botar mais no centro da tela aqui. O artigo 171, estelionato, certo? O que o artigo 171A trouxe como inovação? Fala o seguinte: organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Comete o que, meus amigos? Comete estelionato, tá? O caput do artigo não está aqui, mas nós podemos ir lá para o Código Penal, diretamente no Código Penal, e observar o que diz na íntegra, tá? Do Código. O Código Penal, na íntegra, fala isso. Fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros, tá? Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então, meus amigos, vejam que interessante, voltei para a tela, vejam que interessante. Agora, finalmente, nós temos aqui, talvez, depois de muito tempo, uma maneira de enquadrar o fraudador no âmbito penal, no âmbito criminal. Então fiquem atentos com isso, fiquem atentos com isso. É isso aqui que eu quero trazer para vocês. Essa aqui é a cereja do bolo da aula de hoje. Tá? Se é que eu posso chamar isso aqui de aula, com toda humildade que me cabe, sem nenhuma pretensão. Mas isso aqui é pão quente, isso aqui é novidade. Tem pouquíssima gente, inclusive sempre antes de produzir um conteúdo para vocês, eu procuro no YouTube outros colegas, inclusive para me inspirar no conteúdo deles, se alguém já tinha falado sobre esse assunto. Não vi ninguém falando sobre esse assunto. Vou além. A jurisprudência dos nossos tribunais, procurei em todo o país, eu não vi nenhum caso ainda de divórcio abordando o assunto partilha de criptomoedas. Por quê? Porque ainda não chegou, ou ainda está em discussão e não fez coisa julgada, portanto não virou jurisprudência. Então vejam que assunto relevante, porém ainda os tribunais também não sabem como agir e não chegou ainda com o peso que nós sabemos que vai acontecer logo logo. Então nós temos aqui a possibilidade de enquadrar o fraudador, aquele que comete fraude com criptoativos, com ativos virtuais, como a própria lei fala, o artigo 171A, com o intuito de auferir vantagem com prejuízo alheio, enquadrá-lo no crime de estelionato, cujo a pena é reclusão de 4 a 8 anos e multa. Mas aí, meus amigos, a gente esbarra em um outro problema.
Não quero jogar água no chope de vocês, mas aqueles colegas mais atentos, e eu sei que eu tenho muitos colegas advogados que me prestigiam aqui no canal, e em respeito a esse eu tenho que já ser muito honesto intelectualmente com vocês, de trazer justamente a previsão contida no final do capítulo do próprio Código Penal. Vejam só o que diz o artigo 181 do próprio Código Penal, que trata das disposições gerais do capítulo dos crimes contra o patrimônio, inclusive, principalmente crimes patrimoniais, tá? Que são os tipos penais tratados aqui nesse capítulo, tá? Que é receptação, que é o crime aqui de estelionato, que está incluso o 171A, e por aí vai, roubo, furto, enfim. No artigo 181, que não foi revogado, e aqui eu tenho que fazer um adendo, discordo inclusive da brilhante doutora Marina Cândido Dinamarco, se é que eu tenho esse potencial para discordar, mas ela escreveu um brilhante artigo aqui falando sobre a aplicação da pena de sonegados no divórcio para aquele que comete fraude, e eu concordo veementemente com ela, porém ela faz essa analogia aqui de aquele que comete pena de sonegados não só do perdimento do bem, mas também a aplicação do crime, né, de estelionato, enfim. Mas, meus amigos, desculpa, e aí ela traz a Lei Maria da Penha no capítulo de crime patrimonial, de violência patrimonial, cujo eu tenho um vídeo aqui falando, esmiuçando essa aula, que é o vídeo que eu falo aqui do caso da Nayara Azevedo, e aí eu falo sobre o que é violência patrimonial, e vou dizer para vocês o porquê não se aplica. Porque a Lei Maria da Penha não, ou melhor, o Código Penal não concebeu essas alterações, ele não foi revogado em relação ao artigo 181, que diz que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo. Meus amigos, então, falando de fraude à partilha, principalmente na questão do divórcio ou união estável, esse artigo 171A, introduzido pelo marco regulatório das criptomoedas, ele ainda segue sendo inaplicável no caso de crime envolvendo marido e mulher ou companheiros no âmbito do matrimônio. Voltando para a tela para dizer isso para vocês. Ainda seguimos com esta disposição. Eu não concordo com isso. Acho que teríamos que ter sim essa aplicação para que isso desestimulasse a prática da fraude à partilha, tá? Mas infelizmente não é assim que funciona. Inclusive posso deixar aqui o link do artigo da doutora Marina, como eu comentei com vocês, que ela defende que no âmbito da violência patrimonial elencada, né, na Lei Maria da Penha, esse artigo 181 não se aplicaria. Porém, não é assim que a jurisprudência, inclusive do STJ, reiterada, consolidou. Tá? O STJ diz que o Código Penal não foi reformado e nós temos um princípio muito caro à sociedade, que é o princípio da legalidade, cujo nós não podemos aplicar por analogia uma norma restritiva de direitos, tá? Em decorrência de um crime, ou melhor, nós não podemos aplicar uma norma restritiva de direitos por analogia. Então esse é um princípio que rege todo o sistema e o ordenamento jurídico brasileiro. Então por isso segue sim valendo a prerrogativa do artigo 181. Então se o esvaziamento do patrimônio for no âmbito do casamento, na prática o fraudador sai ileso criminalmente falando. Então nós, como advogados, temos que seguir na nossa luta, trabalhando de forma bastante estratégica, bastante inteligente, para evitar que isso ocorra e, quando já tiver ocorrido, tentar minimizar os danos e trabalhar em formas, digamos assim, alternativas de composição desses danos para os nossos clientes. Meus amigos, eu espero que vocês tenham apreciado o conteúdo de hoje. Se ficou qualquer dúvida, envie aqui nos comentários, é sempre um prazer dialogar com vocês.
Sugestão de novos vídeos, conteúdos, por favor, estou sempre aberto a fazer novos conteúdos com vocês. Inclusive esse conteúdo veio de uma sugestão de um seguidor nosso aqui do canal. Inscrevam-se aqui no nosso canal, ajudem a divulgar o nosso trabalho e compartilhe esse vídeo, que é importante. É um assunto muito atual, muito novo, digamos assim, mas que está ganhando cada vez mais alcance e nós enfrentaremos esses problemas cada vez mais. Quem se especializar nesse tipo de situação, com certeza será um profissional que estará à frente dos demais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.